Olá, está começando mais um Em Pauta e hoje eu recebo o Dr. João Matheus Fagundes, defensor público da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com atuação na unidade de Sete Lagoas, onde exerce a coordenação local. Coordenador da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gênero e de Diversidade Sexual da DPMG, membro das Comissões da Saúde e da Diversidade Sexual da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos e mestrando em Direito pela Universidade FUMEC, especialista em Direito Processual Civil, Direito Civil e Direito Internacional e também Direitos Humanos. Dr. João Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Em Pauta. É uma honra também para mim e para a Defensoria Pública estar participando desse espaço. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Sobre esse papel da Defensoria Pública, desmistificar um pouco o que existe por trás de tudo isso. E eu gostaria que você começasse justamente falando sobre o que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição de Estado, está gravada na Constituição Federal. É uma instituição que exerce assistência jurídica de forma integral e gratuita. Ou seja, é o órgão de Estado responsável por prestar assistência para a justiça daquelas pessoas que não conseguem arcar com as custas de um processo ou com honorários de um advogado particular. Mas a Constituição ela dá mais tarefas para a Defensoria Pública. Ela também aponta que a Defensoria ela é guardiã dos mais vulnerabilizados, das pessoas necessitadas. Então, todas aquelas pessoas que estão em uma condição de necessidade, elas são potencialmente assistidas pela Defensoria Pública. E aí, nesse ponto, né, qual o papel, né? Por que a Defensoria Pública é tão essencial nessa justiça social, né, dentro do país? Justamente porque o nosso país é extremamente desigual. Como o nosso país é tão desigual, existem tantas pessoas que não têm acesso a recursos, a gente precisa de uma organização de Estado que balanceie novamente as coisas, né? Como a questão financeira ela é tão desbalanceada, a gente tem uma organização de Estado justamente para aparar essa conta. E aí a Defensoria Pública ela funciona justamente como esse órgão, que o fato da pessoa ser pobre não vai impedir ela de acessar a justiça, de reivindicar seus direitos, de poder ter uma defesa técnica sólida e construir os seus argumentos jurídicos. É justamente isso que eu iria te perguntar mais para frente, se o senhor acredita que a democracia, né, que a justiça brasileira ainda é elitizada, e aí dentro disso, aonde que a Defensoria Pública entra para romper, às vezes, essas barreiras que ainda talvez existam? A justiça brasileira ela ainda é de difícil acesso, mas a Defensoria Pública ela existe justamente para ir quebrando essas barreiras. Então, a Defensoria Pública é justamente o órgão de democratização do acesso à justiça. É a Defensoria Pública que vai até o mais vulnerabilizado, chega perto dele para a gente ir aparando essa conta. A Defensoria Pública ainda falta muito de expansão, a gente ainda não alcançou 100% das comarcas, nem no estado de Minas Gerais, nem no Brasil inteiro, mas a gente está superando a cada dia esse desafio. Então, aqui em Minas Gerais, a gente já atende mais de 100 comarcas, o estado tem quase 300, então a gente já passou de 1/3 das comarcas, mas a gente vai avançando para que mais pessoas possam ter acesso a esses direitos. E aí, sobre a sua história, né, em específico, como que profissionalmente veio a escolher a Defensoria Pública? Eu fui assistido pela Defensoria Pública, né? Eu sou baiano, fui assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia quando eu tive uma necessidade. Então, fui à Defensoria Pública para reivindicar um direito meu e ali meio que virou uma chave, né? Eu entendi que existia essa profissão que eu sequer conhecia e foi a partir dali que foi criando aquela vontade. Interessante. Eu não paguei nada, resolvi um problema na justiça. E aí, depois disso, eu fui estudar Direito, e aí, durante o curso de Direito, estagiei na Defensoria Pública, fui servidor da Defensoria Pública, até me tornar defensor público. E você citou um ponto que eu acho que é o principal de nós estarmos tendo essa conversa aqui hoje, que é para as pessoas entenderem como chegar até a Defensoria Pública, aquelas que necessitam, né? Como que funciona esse processo? É uma organização ali, às vezes, dos poderes mesmo para que essa pessoa seja encaminhada? Ou ela, por si só, pode ir até a Defensoria Pública? A gente tanto recebe a demanda espontânea, que é aquela pessoa que busca a Defensoria Pública, como a gente recebe encaminhamento, ou seja, a pessoa que buscou algum órgão e aquele órgão direcionou para a Defensoria Pública. Aqui em Sete Lagoas, a gente funciona ali na rua Tarsila dos Santos, número 66, que é bem próximo ao fórum.
E a Defensoria Pública aqui a gente atende não só a cidade de Sete Lagoas, mas toda a comarca, ou seja, Baldim, Cachoeira da Prata, Funilândia, Inhaúma, todas essas cidades aqui da região que compõem a comarca de Sete Lagoas, as pessoas podem ou se deslocar presencialmente para a sede da Defensoria, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, horário comercial, mas também pode nos buscar pelo site da Defensoria Pública e também pelo nosso contato remoto por WhatsApp ou telefone. E quais são os principais grupos, né, sociais atendidos pela Defensoria? A Defensoria Pública ela atende, a primeira parte são os vulneráveis socioeconômicos, ou seja, as pessoas pobres. Então, aquelas pessoas que têm uma renda individual de até 3 salários mínimos e uma renda familiar de até 4 salários mínimos. Essas pessoas elas são assistidas da Defensoria Pública pelo critério econômico, que a gente entende que essa renda ela não permite que a pessoa pague ainda um advogado para buscar a justiça. Então, essa renda ela já traz dificuldades para a pessoa fazer isso e a Defensoria Pública já abarca essa parte da população. Além disso, todos os outros grupos sociais que estão em alguma situação de vulnerabilidade, eles também podem ser assistidos pela Defensoria. Por exemplo, as mulheres em situação de violência. Então, a mulher em situação de violência, mesmo que a renda individual ou familiar dela seja bastante elevada, ela está vivenciando um momento de vulnerabilidade. Então, por estar vivenciando um momento de vulnerabilidade, ela também é assistida da Defensoria Pública. As crianças e adolescentes, mesmo que sejam de famílias abastadas, o fato de ser criança e adolescente já traz em si uma vulnerabilidade para ela. Então, ela também é assistida da Defensoria Pública. As pessoas presas, independentemente da renda, o fato de ser preso já coloca ela numa situação de vulnerabilidade. Então, grupos étnico-raciais, então, em razão dessa etnia e dessa raça, a pessoa está sofrendo alguma violação em seu direito, ela também é potencial assistida da Defensoria Pública. A população LGBTQIAPN+, o fato de integrar essa comunidade, ela também já traz uma vulnerabilidade, a Defensoria Pública pode ajudar. A pessoa idosa, o fato de ser idosa, independentemente da renda, também já traz vulnerabilidades. Então, toda essa potencial vulnerabilidade que o ser humano possa ter, ele é objeto da Defensoria Pública, porque a gente atende muitos públicos-alvo. Então, o público da Defensoria Pública é muito amplo e por isso a gente tem um trabalho com tanta demanda, com tanta necessidade, inclusive, de divulgação dos nossos serviços. E aí, qual o impacto, né, do acesso da advocacia para o agravamento, às vezes, de certas desigualdades que na Defensoria vocês devem ter acesso o tempo todo, né? Com certeza. O impacto da desigualdade social, ele é visível e é a partir dele que a gente busca equilibrar essa balança, como eu falei, né? A Defensoria Pública é justamente esse órgão que busca não apenas dar voz à pessoa em vulnerabilidade, mas caminhar ao lado dela. Então, a gente tenta fazer um atendimento amplo em várias áreas, não apenas direito penal, direito de família, mas a gente atende também direito da criança e do adolescente, execução penal, enfim, diversas áreas que a gente possa acolher as demandas daquela pessoa com o máximo possível, né, de abrangência e levando a ela a prestação da justiça de uma forma célere, rápida, justa e sem custos. E nesse ponto, o que diferencia, né, a Defensoria Pública o atendimento, né, mais específico feito pela Defensoria Pública de outras formas de assistências jurídicas? A assistência jurídica clássica do Brasil é a advocacia privada. A advocacia privada, ela presta um serviço essencial no país também, mas ela se destina à prestação de um serviço e do recebimento de honorários pelo esse serviço. A Defensoria Pública, inclusive, eu faço um ressalto aqui, porque está acontecendo, inclusive, um golpe, né? Está sendo divulgado bastante aqui em Minas Gerais. Certos grupos têm usado dados da Defensoria Pública e pedindo para pessoas fazerem PIX, transferências em nome da Defensoria Pública. Eu queria ressaltar que todo o serviço da Defensoria Pública é 100% gratuito. Então, não existe isso de a Defensoria pedir dinheiro, pedir quantias em dinheiro, pedir transferências. Isso não procede. Então, a primeira diferença é essa. O serviço da Defensoria Pública ele é 100% gratuito. Ah, mas o advogado pode prestar um serviço de forma gratuita para um parente e tal. Qual é a diferença? A nossa própria Constituição já diz. A assistência da Defensoria ela é integral e gratuita. Como ela é integral, ela acontece mesmo na forma extrajudicial. Então, você tem um problema
jurídico, mas você não precisa realmente ir para a justiça, você pode conciliar, você pode mediar, você pode buscar um cartório para resolver, você também pode procurar a Defensoria Pública. Para essa orientação. Para essa orientação, para essa consultoria, para esse tipo de serviço que não é necessariamente ir a juízo, né? Buscar um processo judicial. Então, a primeira grande diferença é essa. A segunda grande diferença é porque a Defensoria Pública, ela presta um serviço público, né? Então, como ela presta um serviço público, a gente tem todo o regramento jurídico do serviço público, a gente tem a estabilidade dos nossos servidores e a gente tem certas garantias que nos permitem caminhar de forma mais segura. A outra diferença é que a Defensoria, ela tem legitimidade para defender direitos coletivos, ou seja, não apenas um problema individual que a pessoa vai buscar a defensoria para resolver, mas também problemas coletivos. Então, determinado bairro está com problema no fornecimento de alguma coisa pública, pode buscar a defensoria pública para resolver essa questão, porque a gente também pode defender uma coletividade, não apenas um indivíduo. Abrange, então, toda e qualquer causa? Ou tem algo que a Defensoria Pública não contempla? Temos algumas limitações, sobretudo de competência. Nós somos uma Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Então, nós não atuamos, por exemplo, perante a Justiça Federal, porque a Justiça Federal, ela precisa de uma outra Defensoria Pública, que também existe, que é a Defensoria Pública da União. E nós não atuamos também em processos trabalhistas. A Justiça do Trabalho, ela também é uma Justiça Federal e, portanto, a gente tem essa limitação. No próximo bloco, você confere sobre como a sociedade enxerga o papel da Defensoria Pública. Ainda existe preconceito ou desconhecimento? É já já, não saia daí. Estamos de volta com Em Pauta de hoje. Eu recebo o Dr. João Matheus Fagundes e a gente conversa sobre o que é o papel da Defensoria Pública dentro da nossa sociedade. E, Dr. João Matheus, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os maiores obstáculos enfrentados hoje pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela enfrenta uma crescente demanda, né? Visto que a nossa atribuição é tão grande, né? Nós temos tantas tarefas que a Constituição nos impôs, a gente tem a questão da grande demanda e a gente precisa dar vazão a essa grande demanda. Então, o nosso primeiro grande obstáculo é o fato de que o Brasil tem muitas pessoas que precisam de acesso à justiça e, às vezes, a estrutura da instituição responsável por fazer esse acolhimento, ela não é suficiente para abarcar essa demanda em sua totalidade. A gente tem feito muitos esforços nesse sentido, melhorado a estrutura física, melhorado a estrutura de pessoal. Aqui em Sete Lagoas a gente já implementou mais 2 cargos de defensor público, hoje nós somos 9, ainda não é o suficiente para a demanda da cidade, mas já é um grande crescimento. Então, assim, o grande obstáculo nosso é ter estrutura suficiente para a vazão e complexidade das nossas tarefas. E ainda existe, na sua visão, o preconceito ou o próprio desconhecimento das pessoas sobre o que é a Defensoria? A Defensoria Pública ainda sofre eu acho que é mais desconhecimento do que preconceito. Eu acho que ainda falta todo mundo saber que existe esse serviço, que esse serviço é público, que ele é gratuito, que ele é disponível e que ele funciona até em regime de plantão no final de semana. Então, assim, a Defensoria Pública existe, funciona, está à disposição e as pessoas podem buscá-la. Então, assim, a gente imagina, por exemplo, que nós tenhamos alguma demanda represada em outras cidades da região, porque em Sete Lagoas já há um maior acesso, né? Mas que em outras cidades da região possamos ter essa dificuldade, dessa busca pela Defensoria Pública, até por desconhecimento. Mas estamos de portas abertas. Mas com o passar do tempo, né? Você acredita que tem tido esse avanço na sociedade das pessoas conhecerem e procurarem? Sem dúvida, isso os nossos próprios números demonstram, né? A Defensoria Pública de Minas Gerais vem numa grande crescente com relação ao número de atendimentos em todo o estado. Isso mostra justamente a confiança da sociedade em nossos serviços e que a nossa demanda ela tem sido acionada pela população. Então, a cada ano a Defensoria Pública Geral lança relatórios sobre o serviço da Defensoria Pública e a gente vê sempre uma crescente. Então, a gente tem essa tendência de alta, de maior demanda, maior procura, o que mostra por si só que há uma maior busca pela Defensoria Pública. Além de coordenador da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gênero e de Diversidade Sexual da DPMG, o Dr. João Matheus foi um dos organizadores do evento Esse é Meu Nome, onde Sete Lagoas foi uma das cidades
protagonistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi, né, esse evento, a sua importância realmente aqui para a cidade e para a região, eu acredito. Com certeza, para a cidade, para a região, para todo mundo. O projeto Esse é o Meu Nome é uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ela nasceu lá no Triângulo Mineiro, com as colegas de Tuiutaba e Uberlândia. Deu muito certo por lá e a gente conseguiu expandir para todo o estado. Essa é uma iniciativa que busca dar visibilidade e dignidade para as pessoas travestis e transexuais. Então, o projeto Esse é o Meu Nome, ele visa adequar os documentos de registro civil das pessoas à identidade dela como ela percebe. Então, como ela se auto-percebe do gênero, a gente faz a adequação dos documentos dela para que o nome e o gênero dela reflitam como ela se vê. Então, esse é o meu nome, justamente essa luta de garantia, de resistência e de existência dessa população. Aqui em Sete Lagoas nós tivemos uma grande adesão, tivemos 25 inscrições, ainda não temos o relatório estadual completo, né, para a gente comparar com outras comarcas, mas a gente já sabe que Sete Lagoas foi uma das cidades em que houve maior procura. E aí, nesse sentido, eu acredito que esse seja um dos exemplos, né, como a Defensoria Pública, ela tem se adaptado às novas demandas, né, de gênero, raça e direitos humanos. Com certeza, a Defensoria Pública, primeiro, tem uma função de educação em direitos também, que é muito importante. Então, a gente tem algumas iniciativas de prestar essa educação em direitos, mas ela também precisa estar bastante alinhada com o que acontece na sociedade, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. O que há de mais moderno no direito, a gente aplica para a nossa sociedade. A nossa chave é a seguinte: não é o fato de uma pessoa ser pobre, ser do interior, ser de uma cidade que, embora seja próxima da capital, não é a própria capital, ela não vai ter os mesmos direitos de uma pessoa abastada, de uma pessoa que mora num grande centro urbano. Então, a Defensoria Pública, ela está justamente nessa função, de que garantir que qualquer pessoa possa ter acesso aos seus direitos básicos. E aí, qual a importância, né? Esse papel realmente político, social, não só da Defensoria, mas da sociedade, dos órgãos públicos, eu acredito como um todo, de informar a população realmente sobre os seus direitos básicos. Né? Com certeza. Saber os seus direitos é uma tarefa de todo cidadão e uma obrigação dos cidadãos e do Estado. Então, a sociedade, ela precisa buscar também seus serviços, buscar a Defensoria Pública, buscar o Poder Judiciário, buscar o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, busquem seus direitos, reivindiquem seus direitos. Nós estamos totalmente abertos a parcerias, a cooperações, a fazer atividades de educação. Estamos planejando ainda para o mês de agosto uma iniciativa que é o projeto Defensoria nas Escolas. A gente está lutando para trazer ele para Sete Lagoas também, que vai buscar justamente conscientizar nas escolas sobre a questão da violência contra a mulher, contra meninas e mulheres. Então, é uma outra iniciativa educativa da Defensoria Pública, justamente para a gente atuar não apenas apagando o fogo dos problemas, né? A gente também precisa prevenir antes de que eles aconteçam e resolver o problema, mostrando para a sociedade que há outros caminhos, que há outras formas de se viver bem. Você citou sobre as parcerias, né? Para quem nos acompanha, como que é esse processo? Então, a parceria com a Defensoria Pública, a gente tem uma coordenação de projetos que fica sediada em Belo Horizonte, mas as pessoas interessadas, elas podem procurar diretamente a unidade de Sete Lagoas. A gente vai discutir sobre essa possibilidade e vai encaminhar um pedido para a nossa coordenadoria de projetos, convênios e parcerias, para a gente verificar a viabilidade, se há um interesse público por trás disso, para a gente realmente tratar dessas tratativas. E aí, sobre a sua experiência, né, em si, sobre, em todo o seu caminho realmente profissional, tem alguma situação, né, que às vezes a Defensoria atuou de forma ali efetiva, que às vezes surpreendeu até você mesmo, na mudança realmente de realidade de pessoas ali da sociedade? Diversas vezes, né? Tem dois casos que eu sempre costumo contar. O primeiro foi assim que no meu primeiro dia de trabalho como defensor público em Teófilo Otoni, eu recebi 20 pessoas de uma vez só buscando atendimento. Eu quase gelei, meu Deus do céu, 20 pessoas me esperando no primeiro dia de trabalho, e elas eram representantes de uma comunidade que estava sofrendo um processo de reintegração de posse. E aí o processo tinha bastante defeitos, bastante problemas, e depois da assistência jurídica da Defensoria Pública, a gente conseguiu resolver a questão, inclusive conseguimos pacificar o conflito, e foi solucionada a questão para todos os envolvidos, não só para aquelas comunidades, mas até para as pessoas que tinham adquirido, né? Então foi algo bastante positivo.
E o segundo ponto é aqui em Sete Lagoas, né, que a gente teve uma situação de identificar, que teve até notícia nacional com relação a isso, que foi identificada uma pessoa que ficou presa além do tempo. Né, ela cumpriu pena regularmente na unidade prisional, mas ela ficou mais tempo do que o esperado dentro do presídio. Ela já tinha terminado o período de condenação dela e continuava presa. Então, uma colega identificou isso, fazendo uma visita à unidade prisional, que a Defensoria Pública também tem esse serviço, né, de visita a unidades de acolhimento, unidade prisional, enfim, todos esses órgãos em que há esse agrupamento de pessoas com relação a direitos limitados. E essa colega identificou isso e conseguiu não apenas a liberdade da pessoa, que já tinha cumprido a sua pena completamente, mas uma reparação econômica pelo tempo que ela ficou além na unidade prisional. E aí, como esses casos são importantes, né? Até, às vezes, de serem compartilhados em espaços como o que nós estamos aqui, para desmistificar, às vezes, uma certa visão que as pessoas têm sobre a advocacia em si e que eu acredito que também reverbere na Defensoria Pública. Com certeza, a Defensoria Pública ela é uma instituição que, como todas as outras, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas que existe justamente para prestar o melhor serviço possível para a população, estar atenta às demandas da sociedade e buscando levar mais direitos a mais pessoas. Muito bom. Doutor João Mateus, muito obrigada pela sua presença, por esclarecer todas essas questões aqui, e nós encerramos essa conversa com a certeza de que a Defensoria Pública é mais do que uma instituição jurídica, é um instrumento de justiça social, de acolhimento e de esperança para milhões de mineiros e brasileiros que sem ela estariam à margem do acesso a direitos básicos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, a Defensoria Pública também agradece. Ao garantir que cada pessoa, independente da sua condição social, tenha voz e vez diante da lei, a Defensoria reafirma um princípio essencial da democracia: justiça para todos e não apenas para quem pode pagar por ela. Assim, nós encerramos o Em Pauta de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.